Fazer uma comparação com duas cidades de Brasília, do Distrito Federal. A cidade do Gama, eu não gosto muito do Gama. Por exemplo, eu gosto de Taguatinga. Taguatinga, onde que é lá perto onde é da Tia Cileire. Por exemplo, eu não gosto do shopping do Gama, porque o shopping do Gama é muito paia, muito sem graça. Por exemplo, eu prefiro o shopping de Taguatinga do que o shopping do Gama, compreensão. E pra mim, andar naquele shoppingzinho tão simples, aquele shopping do Gama, é muito simples demais. Não tem escada rolante para começar. E o shopping de Taguatinga tem escada rolante. Então, comparação, coisas. Eu fiquei pensando. Por exemplo, eu prefiro a casa da tia Cileire do que a casa da vovó Leda. Eu já Por exemplo, eu senti mais. Essa vez eu senti mais tranquilo, porque o Milton não tava lá para encher meu saco. O cara disse também que não tava o Milton para encher meu saco. Mas hoje eu tô assim notando. Por exemplo, eu não gosto muito de Brasília, mas tem uns. Não gosto de Brasília para ver médico, mas para ver um veterinário eu gosto. Por exemplo, eu não gosto de ver dermatologista, não gosto de ver otorrino, não gosto de ver urologista, não gosto de ver neurologista, não gosto de ver mais cardiologista, por exemplo, mas consultar com lá. Não gosto de ir para um laboratório. Não gosto de ir para o laboratório do Gama, por exemplo. Sim, esqueci de falar do plano piloto. Eu também não gosto de andar no plano piloto, mas. E no zoológico, a única coisa que eu gosto lá de Brasília é do zoológico. Não é qualquer shopping. Tem que ser o shopping Taguatinga ou o shopping plano piloto, por exemplo. Eu não gosto do shopping de Gama, porque o shopping do Gama é paia demais. Não tem graça nenhuma naquele shopping do Gama. É... Por exemplo, lá. Sabe por que eu não gosto de lá? Porque não, na casa da avó não desce Uber. Por exemplo, na casa da tia Cidene, você para o Uber, pega o Uber e vai de Uber. Começar. Uber, o táxi, o mototáxi não desce lá embaixo. E eu fico assim. Eu se começasse a andar em muito boate, com aqui que eu gosto de ir pra farra, talvez até possa aprender a gostar de andar se eu for andar sozinho. Lá eu não gosto porque eu não ando sozinho, igual aqui em Urilândia, por exemplo. Pra ir num boteco, pra ir numa boate. Uma coisa que me faz esfriar minha cabeça é boate. Então, por isso eu não gosto de ir pra lá. Lá pra Brasília. E pra cá é a única coisa que eu gosto. Outra coisa, só do Gama. A única coisa que eu gosto do Gama é o Burger King. Só o Burger King que eu gosto do Gama. Mas na casa da avó até eu gosto um pouco. Não tem muita gente lá. Assim, quando não tem muita gente do lado, é uma coisa boa. É, então, eu comparando lá com Brasília, eu só não gosto de andar várias vezes para Brasília, viajar várias vezes para Brasília. Eu queria ver várias outras capitais fora de Brasília. Eu queria ver outras capitais, eu queria conhecer Manaus. Eu queria ir lá de novo no Rio de Janeiro, ter vontade de ir lá no Rio de Janeiro de novo. Uma vez eu quero ir de novo, a segunda, a terceira. Eu quero ir lá em Vitória de novo, que eu só conheci Vitória só quando eu era pequeno, por exemplo. Então, tem muita coisa. Tem coisa que eu gosto de Brasília, lógico. Eu não gosto. Engarrafamento toda capital tem. A violência toda capital é igual. Eu gostava de falar mal.
Falava que lá muito mal de Brasília, porque fiquei puto da vida que eu tô pensando. Eu não gosto de andar muitas vezes. Eu fiquei implicando, falando mal que lá é violento, não sei o quê. Na verdade, de modo geral, toda capital é violenta. Tudo tá igual. Tanto faz você andar no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, tudo. Goiânia, violência, tudo tá violento. Toda capital é violenta. Tem nada disso, não. Não existe aqui no Brasil, toda capital é violenta. E o segundo, é isso que eu tô falando. Das coisas que eu gosto lá de Brasília, que eu só sei que eu gosto fora da casa da família. Meus parentes, igual minha família grande lá, mora lá, tudo bem. Eu queria que fosse meus primos morassem separados. Cada canto morava um canto diferente. Então eu ouvindo falando que DF. Mas lá não tem meus primos. E minha avó mora lá. Então, tudo bem. É uma coisa que eu gosto. Gosto e não gosto. Só não gosto que eu queria que meus primos, minhas tias morassem em uma cidade diferente, fora do DF. Eu queria que minhas tias morassem espalhadas no Brasil todo, no mundo, ou até no exterior, minhas tias de primeiro grau, seja do lado, papai da mamãe, isso eu queria. Então, uma coisa que eu lá, isso que é uma coisa que eu gosto. É daquele shopping Taguatinga ou, ou do zoológico. Duas coisas que eu gosto. Por exemplo, eu gosto. Só essas duas coisas que eu gosto lá de Brasília. É do shopping Taguatinga, que eu nunca mais fui. Que eu desejo ir naquele shopping Taguatinga, que eu já fui várias vezes, né? Quando meu tio Meu tio tinha uma boate que era pertinho lá, nós atravessava e nós ia várias vezes naquele shopping Taguatinga. E a única coisa que eu gosto daquele Gamba é só é só o Burger King. O resto, pra mim, eu não gosto de Brasília. Eu nunca quero mudar para Brasília. O tratamento, eu não quero, na verdade, eu não quero fazer exame de sangue de jeito nenhum. Não tenho uma birra de exame de sangue. Lugar nenhum. Eu prefiro ser do contra, Teora. Eu prefiro. Por que eu prefiro ser do contra? Por exemplo, eu falo a verdade, eu prefiro ser internado. Prefiro. Eu prefiro estar aí tomando três injeção na bunda, tomando um soro do que fazer um diacho de exame. E fazer exame de sangue, eu prefiro ser internado. Eu, lá dentro, eu topo fazer exame de sangue, pode fazer vários tempos, mas eu prefiro ser internado. Eu não gosto de entrar em hospital de Brasília, porque eu não gosto de hospital grande, entendeu? Eu não gosto de hospitais grandes, eu gosto de hospital pequeno. Então por isso que eu não gosto de ver hospital de Brasília, porque eu não gosto de hospital grande. Por exemplo, eu não gosto de ir por exemplo, eu não gosto daquele laboratório do Gama, porque ele é muito apertado, muito espremido, ficar naquele laboratório do Gama, que eu acho muito espremido. Então, coisa que eu gosto, coisa que eu não gosto. Comparação entre Brasília, eu quase não gosto de Brasília. A única coisa que eu gosto de Brasília é a rodoviária, o aeroporto, agora que eu lembrei, aeroporto, o Burger King, e o zoológico e o shopping de Taguatinga, que é o único shopping que eu fui. O único shopping melhor que eu já fui até hoje. Que os outros, tem muitos anos que nem piso naquele shopping. Eu tenho uns 10 anos que não piso naquele shopping de Taguatinga. Os 20, já tem uns 10 anos que eu não piso naquele shopping de Taguatinga. Mas naquele shopping do Gama, nossa, aquele shopping do Gama é shopping fraco. Eu achei ele muito assim, pequeno, apertado, aquele shopping do Gama. Agora o shopping Taguatinga deve ser bem mais bonito, mais chique. Uhum. E tudo bem. Comparação com o Gama e Taguatinga.
comparação o Gamba e com o Taguatinga. Eu prefiro o Taguatinga do que o Gamba. Eu prefiro o Taguatinga 1000 vezes do que o Gamba. Minha tia Silene morou muitos anos no Taguatinga. Agora ela mora em Vicente Pires, que é bem pertinho. A tia Cidinha também já morou em Taguatinga. A tia Cidinha já morou em Taguatinga também. Então, comparação com o Gamba e o Taguatinga é eu comparando essas duas cidades dentro do Distrito Federal, com o Taguatinga e o Gamba. Então era só isso que eu queria falar. A coisa que eu gosto, tem coisa que eu gosto lá. As outras coisas que eu não gosto é de ver hospital, de ver laboratório, clínica. Coisa que eu mais odeio na minha vida. Ver qualquer lugar de Brasília, até no plano piloto. Coisa que eu mais tenho um nojo da minha vida, eu tenho um nojo. Eu fico estressado de ver. Falar, fazer exame de sangue, eu fico mais estressado ainda. Ainda ver hospital. Eu odeio hospital. Ver. E. Eu odeio ver hospital. E ver clínica. Também eu não gosto de ver clínica, principalmente médico pedir várias vezes, cada 2 meses ou 3 meses. E outra coisa que eu não gosto eu não gosto muito da igreja Senhora Osciladora. Quando eu não gosto da igreja, sabe o que eu faço? Não comungo. Só comungo a igreja que eu gosto. Mas eu não comungo da igreja Senhora Osciladoras. Mas eu gosto da igreja Catedral do Plano Piloto. Acho que eu já fui na igreja de Taguatinga. Eu tô lembrando que eu já fui na igreja de Taguatinga. Fui Taguatinga e já fui na igreja de Vicente Pires também. Então era só isso. Coisa que eu gosto e coisa que eu não gosto. Lá tem uma coisa. Lá em Brasília tem coisa que eu gosto. Mas tem a coisa que eu não gosto. Por exemplo, eu quero morar num apartamento, morar em 4. Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Entendeu? Então, tchau.